Boa noite a todas e todos, começando mais um resumo da semana. O que vai afetar o seu dinheiro e os seus investimentos nessa semana e que vale a pena você ficar de olho para saber tudo o que vai acontecer. Eu sou Bernardo Pascovitch, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e vamos lá que essa semana tem bastante coisa importante. Bom, na sexta-feira, estou meio de trás para frente, mas pelos assuntos aqui. Na sexta-feira vão ser divulgados os dados oficiais da inflação brasileira do mês de junho. Depois vai ser divulgado o IPCA de junho. Depois daquele IPCA de maio, caiu pra caramba, menos 0,38, deflação recorde no Brasil. A expectativa do mercado e dos analistas é que neste mês a inflação venha levemente em alta. Então, sem deflação, levemente em alta, mas no geral ainda está tudo muito baixo. Esse é um dado importante na sexta-feira. Na quarta-feira vão ser divulgados números do varejo do Brasil. As vendas de diversos setores do varejo brasileiro. Na semana passada foram divulgados os dados do varejo do estado de São Paulo e tiveram um aumento relevante com relação ao mês de abril, mês anterior. São dados de maio ainda. Então, agora vão ser divulgados os dados de maio do varejo no Brasil. Também vão ser divulgados nessa semana as vendas de automóveis do mês de junho pela Anfavea, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Você talvez se lembre que lá no ápice da crise do coronavírus, em março e abril, foram divulgados dados de pátios imensos, uma lotação de veículos que não foram vendidos ou que não estavam sendo enviados para as concessionárias para serem vendidos. E isso afeta muito uma das indústrias mais importantes do Brasil, que é a indústria automotora. A indústria automotora sempre foi muito polêmica, né? Porque ela entrou no Brasil baseada em fortes subsídios desde o governo de Juscelino Kubitschek. E muitos não gostam da indústria automotora, por ser um modal de transporte que tende no futuro a ser alterado ou evoluir, por ser uma indústria, muito baseada em automação, várias questões, mas de toda forma, a indústria automotora brasileira adora carro, né, e adora trocar de carro. Então a indústria automotora ela é um termômetro muito importante sobre a sensação, sobre a percepção dos consumidores e até percepção da condição econômica e financeira da sociedade e da população brasileira. Por isso que os dados dessa indústria são tão importantes e tão... Tô vendo que tem um ventilador aqui atrás de mim. E tão relevantes. Crise política. Crise política pode ter alguns envolvimentos também nessa semana. Em primeiro lugar, talvez seja votado na Câmara dos Deputados o PL, projeto de lei, das fake news. Aquele projeto que pretende, de alguma forma, acabar ou diminuir a circulação de notícias falsas que afetam a política, afetam empresas, afetam pessoas, né? Essas notícias falsas que são tão ruins, tão prejudiciais a uma sociedade. Só que o presidente Bolsonaro já disse que se isso for aprovado na Câmara, lembrando que já foi aprovado no Senado Federal, se isso for aprovado na Câmara é que ele pode vetar alguns trechos importantes. Aí o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, disse, se o presidente vetar, a gente pode derrubar alguns vetos, ou pode derrubar os vetos do presidente. Pode ser uma batalha aí política entre presidente Bolsonaro e Davi Alcolumbre do Senado Federal e Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados. Vamos ver, mas ele tem que ser votado. Além desse PL, tem nessa semana também de importante. Primeiro, a possibilidade de depoimento do Fabrício Queiroz, está aí na iminência de ter mais depoimentos com relação ao esquema de rachadinha, denúncia envolvendo o ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por falar em Flávio Bolsonaro, o Ministério Público intimou já o Flávio Bolsonaro a dar o seu depoimento, a colher depoimento do atualmente ele é senador? Não, deputado federal? Esqueci. Mas colher informações do Flávio Bolsonaro sobre também esses esquemas. Isso pode, de alguma forma, mexer na família Bolsonaro, sempre pode trazer algum perigo de crise política. Então eu falei aqui do PL, Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro e quarto lugar, ministro da Educação. Foi indicado o
o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, ele foi indicado para ser, convidado pelo Bolsonaro para ser ministro da Educação, e hoje o Feder fez um tweet dizendo que agradecia muito o convite, se sentiu honrado, mas declinou. Diz que prefere focar nos desafios da educação do estado do Paraná. Por conta disso, continua aí aberta então a vaga de ministro da Educação, depois da saída da demissão do Weintraub. Depois foi indicado aquele outro que nem assumiu, já caiu. E, enfim, talvez algumas questões aí nessa semana de evolução do posto de ministro da Educação. Coronavírus é a palavra do final de semana. Expectativas altas para essa semana. E eu tenho dito, né, que mês de julho é o mês de... é teste de fogo para o coronavírus. Olha só, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, reportou no sábado, ontem, mais de 2.700.000 casos de coronavírus nos Estados Unidos, um aumento de 52 mil casos nas últimas 24 horas, o que é recorde, mais uma vez. Diz que o número de mortes se elevou para 129 mil. Na Flórida, a Flórida está tendo recorde pelo terceiro dia consecutivo. Teve recorde de 11.458 novos casos do coronavírus no sábado. É a segunda vez, então não é o terceiro recorde, segundo recorde. Segunda vez em 3 dias que o número de casos aumentou em mais de 10 mil. Também outros estados têm reportado. E hoje, no mundo inteiro, foram mais de 212 mil novos casos. E no total já são mais de 10 milhões de casos no mundo. E o maior aumento continua sendo na América do Norte, principalmente Estados Unidos, e na América do Sul, principalmente Brasil. O Brasil também está com um número bem grande aí. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, preocupada com o aumento de coronavírus no Brasil e nos Estados Unidos e nas Américas de forma geral. O que isso tem a ver com os meus investimentos e com a Bolsa de Valores? Bom, por falar em coronavírus, já vou lá eu espirrar. Peraí. Estamos de volta. Por falar em coronavírus, tivemos espirro. O grande problema, a grande ameaça é o seguinte: amanhã reabrem bares, restaurantes e outros estabelecimentos na cidade de São Paulo. A grande preocupação é que uma segunda onda forte de coronavírus faça com que esses estabelecimentos e empresas voltem atrás e fechem o que estão abrindo e as quarentenas sejam restabelecidas. Alguns estados dos Estados Unidos estão restabelecendo quarentenas e medidas restritivas de circulação. Essa é a grande preocupação. Não tanto porque essa segunda onda seria maior do que a primeira onda, mas mais porque aquele otimismo com a reabertura das economias, das cidades, das empresas, pode ficar para trás. E aí, sem esse otimismo, os investidores podem ficar ainda mais preocupados, mais sensíveis, na verdade, a essa volatilidade e a essa imprevisibilidade, principalmente. E para completar tudo isso, a China divulgou um novo vírus. Pois é um novo vírus que está concentrado em algumas produções de suínos, mas com transmissões para humanos. Ainda não foi confirmada a transmissão entre humanos, mas os sintomas são muito parecidos com a epidemia do H1N1, que matou mais de 250 mil pessoas no mundo. Então, como se já não bastasse, tem mais um vírus por aí na China, objeto de preocupação por parte das autoridades. Nessa semana também, falando em China, saem dados da inflação chinesa e também das operações de crédito da China em junho. Na Europa são divulgados os índices de confiança do consumidor de junho e também vendas de varejo de maio. Na Alemanha são divulgados dados da produção industrial. Com tudo isso acontecendo, os futuros dos Estados Unidos, que não funcionaram, né? As bolsas americanas não funcionaram na sexta-feira pelo feriado da independência americana, abriram agora às 7 da noite aqui no Brasil em leve alta, subindo 0,4%, 0,5%, ainda é muito cedo, precisamos esperar a abertura das bolsas chinesas para entender exatamente como vai ser esse comportamento dos futuros americanos, mas abriu uma tendência de alta, talvez tenha alguma alta amanhã, ainda está muito cedo, vamos observar. Se você gostou aqui do resumo, se isso te ajudou de alguma forma, por favor, compartilhe para outras pessoas ou marque o nome das pessoas aqui. Você me ajuda muito a levar esse conteúdo para mais pessoas que querem investir melhor. Obrigado, um abraço, bom final de domingo, boa semana para todo mundo e tchau!